Graça e paz, queridas irmãs e queridos irmãos. Hoje, a meditação que compartilharei com vocês está em Tiago, capítulo 1, versículos 17 a 27, que passo a ler. Não se enganem, meus queridos irmãos. Qualquer dom precioso e qualquer dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Por sua própria iniciativa, ele nos gerou por meio da palavra da verdade, para que nos tornássemos as primeiras dentre as suas criaturas. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração, e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo, e sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Amém. Irmãos e irmãs, o texto da nossa meditação de hoje, Tiago capítulo 1, versículos 17 a 27, começa com algo muito precioso que nós não devemos nunca esquecer. O nosso Deus é bom o tempo todo e tudo que vem de Deus é bom. O nosso Deus é o Pai das luzes e que qualquer dom precioso, qualquer dádiva perfeita vem do nosso Deus. Deus que criou tudo que há, céus e terra e tudo que neles há, e viu que era bom. Deus que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus que enviou Jesus para salvar, não para condenar. E enviou Jesus para trazer vida e vida em abundância. Então, nós não podemos confundir esse Deus que é amor, Pai das luzes, de quem procede toda dádiva perfeita e todo dom amoroso, com uma compreensão de um Deus castigador, violento e até destruidor da vida. Ao longo dessa pandemia, nós ouvimos algumas ideias e reflexões de teólogos, lideranças religiosas, de que, por exemplo, a Covid-19 seria uma espécie de castigo de Deus à humanidade. Essa é uma compreensão que não condiz com isso que Tiago nos revela de uma forma tão sábia e profunda. O nosso Deus não é um Deus que, para ensinar o que quer que seja à humanidade, mataria tantas milhões de pessoas pelo mundo afora. Mataria ou produziria tanto sofrimento em tantas vidas, tantos povos. Não, esse não é o Deus que se revela na Bíblia, que se revela em Jesus. O Deus que se revela em Jesus, ele faz justamente o contrário.
É o Deus, Pai das luzes, que iluminou os cientistas para descobrirem tão rápido uma vacina para salvar vidas. É o Deus que age gerando solidariedade, gerando cuidado com a vida. Deus que age para restaurar a vida, restaurar a criação que geme com a vida maltratada e com a criação tão destruída. E é um Deus fiel. Deus que não desiste de nós e que age com o sopro do seu Espírito para restaurar a vida, restaurar a criação. E esse Deus amoroso, Pai das luzes, de onde vem o que é bom e todo o bem, ele nos oferece a sua palavra capaz de nos salvar. A graça de Deus se revela, a graça de Deus oferece a sua palavra, que se fez humano como nós em Jesus Cristo, palavra que vem para trazer vida e salvação. Mas como receber, como lidar com essa palavra de Deus, palavra de vida, palavra de salvação? E Tiago nos dá algumas orientações preciosíssimas. Tiago vai dizer que é preciso acolher com docilidade a palavra de Deus e guardar esta palavra nos nossos corações. A palavra de Deus precisa ser acolhida, irmãos e irmãs, com sensibilidade, com docilidade, com disponibilidade. E ela precisa ser acolhida nos nossos corações. Lembrando que Jesus falou aos fariseus e doutores da lei, quando, lembrando o profeta Isaías, disse: vocês guardam as palavras, pronunciam as minhas palavras, mas o coração de vocês está distante da minha palavra. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, não pode estar só na nossa boca. Ela precisa fazer morada em nossos corações. Precisamos ter o coração aberto, não um coração de pedra, mas um coração de carne, tocado pelo Espírito de Deus, para acolher essa palavra com docilidade, com entrega, para que ela nos transforme e para que ela se faça vida em nossas vidas. Porque Tiago também orienta que nós somos chamados não apenas a sermos ouvintes da palavra, mas acolhendo com docilidade no nosso coração, somos chamados a ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa tocar o profundo do nosso coração e se fazer vida na nossa existência, e se fazer prática, perseverante em nosso cotidiano. Não só um conhecimento, não só algo que fica na dimensão do nosso intelecto, da nossa inteligência, do nosso entendimento, mas algo que passa por nosso entendimento, alcança a profundidade do nosso coração e se faz prática, e se faz serviço, e se faz amor. É assim que Tiago nos chama a acolher essa palavra capaz de nos salvar. Palavra que é dom do Pai das luzes, que é bênção de Deus. E Tiago dá mais algumas orientações sobre como praticar essa palavra. Tiago vai dizer que é preciso ser pronto para ouvir e lento para falar. Tiago também vai nos ensinar que é preciso controlar a língua. A língua que é símbolo da nossa linguagem, das nossas várias formas de linguagem, da nossa comunicação. Então aí há lições preciosas. O Rubem Alves dizia que há muitos cursos de oratória por aí, mas que faltam ter cursos de escutatória. Nós precisamos cultivar essa sabedoria do escutar, do silenciar para escutar o nosso Deus e saber também silenciar para escutar o nosso próximo, porque a nossa escuta também pode ser expressão do abraço de Deus ao outro, da acolhida de Deus ao outro, do cuidado de Deus com o outro. E escuta que também pode nos levar ao discernimento, para que possamos controlar
a nossa língua, a nossa comunicação, as nossas linguagens. Seja a palavra falada, escrita, sejam os nossos gestos, seja o modo como nós nos comunicamos nas redes sociais, por exemplo. Hoje nós escutamos muito sobre fake news, notícias falsas. E nós precisamos estar atentos para não sermos multiplicadores de fake news, multiplicadores de notícias falsas. Isso também é saber controlar a nossa língua, a nossa comunicação. Porque nós somos chamados a sermos comunicadores, multiplicadores da palavra da verdade, das notícias que não geram morte a partir da mentira, mas que geram vida a partir da verdade que vem de Deus. E eu aproveito para sugerir, irmãos e irmãs, o Coletivo Bereia. Os irmãos podem encontrar na internet pesquisando Coletivo Bereia, porque sabemos que hoje o público evangélico, o público cristão, é um alvo preferencial das mentiras, das fake news, que às vezes pegam versículos, trechos da Bíblia e associam a notícias confusas, equivocadas, mentirosas, que terminam por enganar e conduzir a más práticas e a más compreensões da nossa realidade. Entendimentos falsos que levam a posicionamentos prejudiciais para as nossas comunidades e para a nossa sociedade. Então, que possamos buscar, por exemplo, nesses sites de verificação de notícia e no site do Coletivo Bereia, uma fonte confiável e responsável para que sejamos lentos para falar, lentos no falar e prontos para ouvir, para verificar as informações que chegam até nós e assim sermos multiplicadores da verdade que promove vida. Tiago também vai dizer que a raiva não produz a justiça que Deus quer. Outra lição muito importante no sentido de praticarmos a palavra de Deus. Pois a justiça que Deus quer não é fundada na violência, na raiva, no ódio, nos fuzis. A justiça que Deus quer, ela é irmanada com a paz, com a partilha, com pão e feijão em todas as mesas, vida digna, para que todos possam viver em paz num mundo justo. Essa é a justiça que Deus quer e que somos chamados a viver e promover. E por fim, irmãos e irmãs, Tiago vai dizer que religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. A essência do Evangelho e da vivência da palavra é o amor que socorre, que se faz solidário, que cuida, que ajuda o aflito, que serve e que não deixa de lado os mais vulneráveis. Os órfãos e as viúvas representam aqueles e aquelas mais vulneráveis e mais marginalizadas daquele tempo e servem como exemplo para que compreendamos que hoje Deus quer que pratiquemos a sua palavra de forma diaconal, servindo, cuidando, principalmente sem deixar de lado as pessoas mais vulneráveis, as pessoas em aflição e privação, nas mais diversas ordens, de modo no que diz respeito ao material, ao emocional, ao espiritual. Somos chamados a praticar a palavra de Deus de forma amorosa, cuidadosa com os que sofrem. Que o nosso bondoso Deus, irmãos e irmãs, nos ajude a acolher a sua graça e a responder a essa graça que nos alcança com a palavra da salvação, praticando o que essa palavra nos ensina, promovendo o amor, a paz desarmada,
a partilha, a escuta acolhedora e uma palavra com discernimento que, junto com a nossa prática, promova o que Deus quer: paz com justiça, vida plena, salvação. Amém.